Salve, salve, meus lindos! Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer mais um podcastzinho que vocês tanto adoram. E o tema é Império Bizantino. Vou começar naquele pique. Eu quero saber qual é a origem do Império Bizantino. O termo bizantino refere-se a Bizâncio, uma colônia grega fundada em mais ou menos 658 a.C., no estreito que liga o Mediterrâneo ao Mar Negro. Séculos depois, em 395 d.C., a cidade veio a ser conquistada pelo Império Romano e em 330 d.C. ganha o nome de Constantinopla, em homenagem a Constantino, tornando-se a capital de Roma, do lado oriental do território romano, pelo imperador Teodósio. A cidade ganhou importância com essa divisão e se desenvolveu economicamente pelo comércio, enquanto o Império Romano do Ocidente caía junto a Roma, que era saqueada pelos bárbaros. Caraca, que da hora. Mas enfim, alguém poderia me contar sobre o desenvolvimento desse império? Eu vou falar sobre a economia e o desenvolvimento do Império Bizantino. Situado na posição privilegiada entre a Europa e a Ásia, Constantinopla era o ponto para comerciantes que circulavam entre o Oriente e o Ocidente. A cidade possuía diversas manufaturas como as da seda e o comércio em desenvolvimento. Devido à prosperidade econômica, a cidade era alvo de expedições militares de povos orientais e mais tarde dos árabes. Estava fortificada com muralhas e os bizantinos desenvolveram fogo grego, substância que permitia arder mesmo na água. O desenvolvimento do Império Bizantino ocorreu a partir da queda de Roma em 478 d.C., com a porção ocidental do Império Romano enfraquecida após as invasões bárbaras. Restou a Constantinopla a seguir com o legado daquela civilização, em uma posição estrategicamente privilegiada, tanto no sentido militar quanto no sentido econômico. A capital do Império Romano do Oriente manteve-se íntegra por 11 séculos. Nossa, interessante. Mas eles tiveram um auge? Alguma coisa do tipo? O auge do Império Bizantino se deu pelo imperador Justiniano I em 527 d.C. E foi em seu governo que ocorreu a restauração da grandeza romana, que eles recuperaram grandes territórios perdidos por Roma, como a península da Itália, o sul da Península Ibérica e o norte da África. E foi com Justiniano I que o Império Bizantino conseguiu deixar legados vivos até hoje, físicos como a Basílica de Santa Sofia em Constantinopla e imateriais, porque foi o imperador que recodificou e reformou o direito romano, que é um código de leis que ajudou a fundamentar muitos estados modernos. O melhor momento do Império Bizantino aconteceu durante o governo do imperador Justiniano I. De origem humilde, ele e sua esposa implantaram uma administração eficiente nas finanças, política e terras bizantinas. Por exemplo, foi a obra de Justiniano a reconquista dos territórios que eram ocupados pelos povos germânicos, como o norte da África, o sul da Espanha e a Roma, propriamente dita. Para o direito, a intervenção do imperador foi crucial, com a criação de leis e compilação de todas as regras legais desde a República até o período imperial em 3 principais documentos: Digesto, Institutas e Código Justiniano. Por fim, todas essas informações foram reunidas em só um documento, o Corpus Justinianus, que posteriormente foi nomeado em latim para Corpus Juris Civilis, que pode ser traduzido como Código de Direito Civil. Apesar de seu êxito administrativo, o governo justiniano foi marcado pela eclosão de muitos focos de revolta. A revolta de Nica, por exemplo, exigia um maior controle do imperador sobre a sociedade, já que estava interferindo nos momentos de lazer e corridas a cavalo, próprios do povo romano. Nesse ponto, o imperador optou pela aplicação da repressão física e moral da população. Assim, cerca de 30 mil pessoas foram mortas como forma de controle do movimento. Nesse ponto, o imperador optou pela aplicação da repressão física e moral da população. Assim, cerca de 30 mil pessoas foram mortas como forma de controle do movimento. Para finalizarmos, Décio, me conta como foi o fim do Império, por favor. Boa noite. O fim do Império Bizantino aconteceu em 1453, com a derrubada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Enfim, o que estava acontecendo naquela época era assim: o sucesso que o Império Bizantino estava tendo contra os turcos estava gerando treta do próprio Império com a Europa Ocidental. Então, naquele período da Quarta Cruzada, mais ou menos ali em 1204,
as tropas tinham o objetivo de retomar Jerusalém, só que eles decidiram mudar. Então eles foram para conquistar Constantinopla, obrigando os bizantinos a se exilarem em Niceia, e que é uma importante cidade reconquistada dos turcos. Então, a retomada da capital ocorreu só um tempo depois, em 1261. Isso teve um custo extremamente grande econômico, o que também permitiu que os turcos voltassem a conquistar influência na região. Então, do século XIV em diante, o Império Bizantino murchava, né? Tava decaindo muito, enquanto o Império Otomano só crescia e ficava mais forte. Então, o final da história realmente aconteceu no ano que eu já falei, em 1453. Mais precisamente no dia 29 de maio, quando o sultão Mohamed II, o conquistador, invadiu Constantinopla e eliminou Constantino VI, o último imperador bizantino. Então, esse foi o fim do Império Vapo. Vixe, sabia disso não, hein? Mas, enfim, tamo aqui, com o tempo estourando, no limite, então eu vou dar um tchau pra vocês. Dê um joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque com certeza amanhã tem um novo podcast. É isso, rapaziada, valeu, é nóis, meus brotos.